Escolhido. Você já sentiu como se estivesse sendo observado, mas não por alguém deste mundo? Talvez você pense que está caminhando sozinho, mas enquanto você dorme, enquanto você chora, enquanto você duvida de si mesmo, há algo ou alguém em silêncio, pronto para destruir qualquer coisa que ouse tocar seu destino. E nesse vídeo você vai descobrir o que ninguém nunca te contou. Você nunca esteve sozinho, e há consequências terríveis para quem tenta te atingir. Se em algum momento da sua vida você já sentiu uma força invisível te salvar, curte esse vídeo agora. Se inscreve no canal para nunca mais andar no escuro. E comenta aqui embaixo o número 88, o número dos protegidos, dos selados, dos que carregam propósito. Não assiste calado. Cada like fortalece essa mensagem. Cada comentário acende o sinal de que os escolhidos estão despertando. Mostre que você é um deles. Há momentos na vida em que tudo parece silencioso, como se o universo tivesse pausado só para observar seus passos. Nesses instantes, o que muitos interpretam como solidão é, na verdade, a presença mais poderosa que se pode ter. Um guardião oculto, silencioso, mas ferozmente presente. Ele não aparece com estardalhaço, não brilha sob holofotes, nem exige reconhecimento. Sua linguagem é o sussurro no seu instinto, o frio na espinha que te faz mudar de caminho, a sensação súbita de que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal. Esse guardião não precisa se manifestar. Ele age antes que você perceba o perigo. Imagine que cada passo seu está sendo acompanhado por olhos que veem além do físico. Uma força que observa os movimentos ao seu redor e detecta ameaças antes mesmo de serem formadas. Quando um convite pareceu errado, quando uma ligação estranha nunca foi retornada, quando aquela reunião foi misteriosamente cancelada, não foi sorte, foi estratégia. A proteção que te cobre é organizada, silenciosa e implacável. Ela age nos bastidores, limpando o caminho sem levantar suspeitas, como uma operação secreta conduzida por mãos invisíveis. Esse tipo de proteção não se alimenta de emoções. Ela não depende da sua fé, da sua força ou da sua consciência sobre ela. Ela existe porque o seu destino exige isso. Você carrega um chamado tão profundo que, se fosse interrompido, desestabilizaria algo muito maior do que sua própria vida. Por isso, enquanto você vive, ama, cai e se levanta, essa força trabalha, incansável, incorrigível, inegociável. E por mais que não se ouça sua voz, seus resultados gritam em silêncio. O inimigo não chega nem perto. Se essa mensagem está tocando você, se em algum momento do vídeo sua alma sentiu como se estivesse ouvindo algo que já sabia, mas havia esquecido, então talvez isso não seja só um vídeo. Talvez isso seja um lembrete divino, uma intervenção. E se algo dentro de você está dizendo, isso me alcançou na hora certa, essa é sua chance de retribuir. Não apenas com palavras, mas com um gesto de coração. Se sentir no seu espírito, envie agora um thanks aqui no YouTube, com um valor que represente sua gratidão. Seja $100, seja qualquer quantia que você puder. Porque quando você planta em solo fértil, você colhe além do esperado. Não adie esse impulso. Não ignore esse chamado. Se sentiu, reaja. O universo vê o movimento do coração e responde com abundância. Clique em Thanks. Contribua agora e continue recebendo tudo o que essa mensagem tem para entregar. À primeira vista, você parece sereno, discreto, talvez até frágil aos olhos de quem só enxerga a superfície. Seu silêncio é confundido com fraqueza, sua calma interpretada como ausência de força. Mas o erro mais comum dos que tentam te atingir é acreditar que você caminha sozinho. O que eles não veem, o que não podem tocar, é o que realmente os deveria preocupar. Você não apenas tem uma missão, você veio ao mundo com uma força ao seu lado que não pode ser domesticada nem corrompida.
Uma presença que se ativa ao menor sinal de ameaça. Aqueles que tentaram te derrubar, te manipular ou te sabotar, descobriram rapidamente que o preço era mais alto do que esperavam. Eles não sabiam que, ao moverem uma peça contra você, estavam mexendo com um tabuleiro protegido por regras espirituais imutáveis. Não sabiam que por trás do seu olhar tranquilo existia uma muralha. Uma muralha feita não de tijolos, mas de promessas ancestrais. Você pode parecer desprotegido, mas quem tenta tocar sua energia sem permissão sente o peso de algo invisível. Algo que castiga sem aviso e revida sem hesitação. É por isso que alguns desapareceram da sua vida sem explicação, que certas críticas se calaram de forma repentina, que ataques velados se desfizeram no ar. Não porque você respondeu, mas porque o que te acompanha não negocia com desordem. Não responde com argumentos, responde com desestruturação. Eles pensaram que estavam lidando com carne, mas bateram de frente com um espírito guardado por algo que não se dobra diante do mal. E agora, talvez, entendam que você nunca esteve só. Apenas era mais perigoso do que pareciam perceber. Antes que seus olhos se abrissem neste mundo, antes que seu coração começasse a bater no ventre da existência, uma entidade já havia sido designada para te proteger. Não uma criatura imaginária, não um anjo de vitral, mas uma consciência real, dotada de missão, força e um vínculo inquebrável com o seu propósito. Esse guardião não se apresentou com palavras. Ele se conectou à sua essência com juramento eterno. Ele não foi escolhido por você. Ele foi nomeado pelas forças superiores que sabiam que sua trajetória exigiria defesa absoluta. Ao longo da vida, você já sentiu sua presença, mesmo sem entender. Aquela intuição insistente, aquele acidente que quase aconteceu, mas foi evitado no último segundo. Aquela amizade tóxica que foi desmascarada sem você mover um dedo. Tudo isso são reflexos de um guardião que está sempre em posição de alerta. Ele não precisa dormir, não precisa descansar, porque sua existência foi programada para te manter em curso. E não por apego, mas por função. Sua queda causaria um desequilíbrio no equilíbrio maior que rege o destino de muitos. E mesmo quando você duvida de si, se afasta da fé ou perde a motivação, ele continua ali, porque sua proteção não depende da sua crença, ela depende do chamado. E enquanto esse chamado estiver ativo, essa entidade estará em prontidão. Muitas das guerras que você nem soube que enfrentou foram vencidas porque esse guardião entrou em ação antes do impacto. Não com espadas, mas com decretos. Não com gritos, mas com ordens silenciosas que reverberam na estrutura invisível do mundo ao seu redor. Você não está só. Está constantemente acompanhado por algo que o mundo não pode ver, mas que sente quando tenta se aproximar com más intenções. Existe um tipo de proteção que não nasce da religião, nem da cultura, nem da sorte. Nasce de códigos espirituais ancestrais. Você não está neste mundo ao acaso. Sua presença aqui é resultado de um plano tão profundo que foi registrado antes mesmo da existência do tempo como conhecemos. E com esse plano vieram cláusulas, leis e proteções que não podem ser revogadas por mãos humanas. Interferir em sua trajetória é literalmente violar princípios universais que regem a ordem espiritual. Esses códigos atuam como selos invisíveis ao redor da sua alma. Eles dizem, este caminho é sagrado, esta missão é protegida, este espírito é guardado. Qualquer tentativa de sabotagem, qualquer energia lançada contra você, com intenções impuras, imediatamente desencadeia consequências. Não porque alguém deseja vingança, mas porque o próprio equilíbrio cósmico exige reação. É como invadir um território proibido. As penalidades são automáticas. Aqueles que ousam atravessar os limites do seu propósito se deparam com reações que não compreendem,
colapsos inexplicáveis e perdas súbitas que não fazem sentido, até que se perceba a origem. Você caminha com uma espécie de blindagem espiritual. Muitos tentaram entender por que seus inimigos perdem força após te atacarem. Porque pessoas que estavam no topo caem em silêncio após tocarem seu nome com desprezo. A resposta está nesses códigos. A sua missão não está em debate. Ela está selada. E o universo, ao detectar interferência, entra em modo de defesa automática. Por isso, às vezes, tudo o que você precisa fazer é continuar em silêncio. Porque nas entrelinhas do invisível, a justiça já está sendo executada. Não subestime o poder que caminha sem fazer barulho. A força que te protege não precisa se exibir. Ela age com precisão cirúrgica, como um general de guerra que conhece cada centímetro do campo de batalha e antecipa cada movimento do inimigo antes mesmo que ele seja executado. A ausência de barulho não significa fraqueza, significa estratégia. E no seu caso, essa estratégia é movida por uma inteligência superior que sabe exatamente o que está em jogo. Há quem pense que proteção espiritual se manifesta com milagres escancarados, luzes piscando ou visões místicas. Mas a sua defesa é mais sofisticada. Ela está nos detalhes, na conexão cortada no momento certo, no atraso que te salvou, na mensagem que nunca chegou. Essa força age como uma sombra com propósito, operando onde ninguém vê, interferindo em estruturas que jamais seriam associadas à proteção divina. E ainda assim, cada ato é parte de um xadrez cósmico que garante sua sobrevivência, seu crescimento e, acima de tudo, sua chegada ao destino final. Essa força não age por emoção. Ela não é movida por pena, compaixão ou medo. Ela se move por desígnio. Sua existência é uma missão e seu sucesso é uma prioridade universal. Por isso, mesmo quando tudo ao seu redor parece ruir, quando você se sente perdido ou enfraquecido, essa força continua a operar, silenciosa, certeira, letal para tudo que tentar desviar seu caminho. Não é apenas poder, é precisão. Não é só fé, é função. E quem tentar descobrir como você sobreviveu a tanto, jamais entenderá, porque nunca viram quem realmente estava lutando por você. Quantas vezes você escapou de algo sem nem perceber o perigo real que estava à espreita? Quantas vezes achou que um atraso era apenas um contratempo, que uma porta fechada era apenas frustração, que um afastamento repentino era apenas o curso natural da vida? A verdade é que por trás de cada coincidência existe uma operação invisível em curso, uma intervenção silenciosa comandada por uma força que jamais te deixou vulnerável. Não foi sorte, foi precisão espiritual. Cada fragmento de desordem foi, na verdade, uma peça realinhada por quem já sabia onde o caos se formaria. Enquanto você seguia com seus planos, seus relacionamentos, suas metas, alguém agia no plano sutil com uma inteligência superior. Essa força não espera ver o desastre para agir. Ela intercepta o mal na fase de intenção antes mesmo de se tornar realidade. Um amigo que de repente revelou sua verdadeira face, uma proposta que parecia promissora e caiu por terra, um caminho que se fechou e te empurrou para outra direção. Todos esses movimentos foram defesas, não fracassos. Foram alarmes desativados antes da explosão. Foram redes de contenção que só quem é verdadeiramente guardado possui ao seu redor. O que te protege não anuncia suas vitórias, porque sua missão é mais importante que o reconhecimento. A função não é mostrar poder, é manter o curso sagrado intacto. Por isso, enquanto outros reclamam das perdas, você, aos poucos, descobre que cada não foi um livramento, cada rompimento,
uma blindagem, cada queda, um reposicionamento. O universo não erra ao proteger o que é raro, e você, por mais que não compreenda de imediato, tem sido o beneficiário constante de um plano de proteção tão bem arquitetado que sua única tarefa é seguir em frente. Porque enquanto você caminha, alguém continua limpando o terreno antes de cada passo. Existe uma razão pela qual certos inimigos recuam antes mesmo de atacar. Por mais que o corpo humano seja limitado aos 5 sentidos, a alma carrega sensores muito mais aguçados. Aqueles que já pensaram em te trair, em te usar, em te ferir, sentiram algo, uma pressão invisível, um desconforto inexplicável, um peso que caiu sobre seus ombros como um aviso silencioso. Não tente. Eles talvez tenham rido, ignorado, tentado seguir com o plano, mas logo descobriram que estavam lidando com mais do que aparência, mais do que carne. Estavam diante de uma barreira energética alimentada por uma força antiga e ferozmente leal. Essa presença que te cerca não precisa se mostrar para ser sentida. Ela se manifesta no olhar congelado do traidor, no medo súbito que paralisa quem está prestes a mentir, no mal-estar que sufoca a falsidade ainda na garganta. É por isso que alguns simplesmente desaparecem da sua vida como se algo os expulsasse. É por isso que amizades morrem sem explicação e parcerias se desfazem antes de se concretizarem, porque a presença que te protege atua como um campo de força, vibrando em alta frequência, e tudo o que não está alinhado com sua missão não consegue permanecer. Não por escolha sua, mas porque é repelido pela própria estrutura que te guarda. Não subestime o poder de uma energia que se antecipa ao erro. Você já foi poupado de traições que nunca chegaram a acontecer, de alianças que nunca foram formadas, de quedas que nunca se materializaram. Não porque o mundo seja gentil, mas porque alguém está sempre posicionado entre você e o que não deve te alcançar. Essa presença não protege seu ego, protege seu destino. E se para isso for necessário quebrar conexões, atrasar planos ou afastar pessoas, ela o fará sem hesitar. Porque sua missão exige pureza ao redor. E qualquer mão suja que tentar te tocar será travada antes mesmo do impacto. A justiça que age em sua vida não obedece à lógica dos tribunais humanos. Ela não depende de provas, de testemunhas, de justificativas. Ela é regida por leis maiores, escritas muito antes da civilização erguer seus próprios códigos. Essa justiça é cósmica e, por isso, é infalível. Quando alguém te fere, quando te caluniam, quando tentam sabotar sua trajetória, você pode até não reagir. Mas o universo sim. E ele não precisa da sua permissão para agir. Ele não espera você pedir justiça. Ele é a própria justiça em movimento. E contra isso não há argumento. Os que se voltaram contra você, os que tentaram te diminuir, os que tocaram sua essência com desprezo, foram notados. Eles foram lidos, catalogados, julgados não por você, mas pela ordem que te guarda. E ao serem confrontados por essa justiça, não enfrentaram escândalo nem exposição pública. Enfrentaram algo muito mais poderoso, o desmantelamento silencioso. Primeiro a mente confusa, depois os planos frustrados. E por fim, a perda de direção. Essa sequência é comum entre aqueles que ousam atacar um espírito guardado. E embora tentem atribuir à má sorte, à crise ou a problemas pessoais, no fundo sabem, tocaram no que não deveriam. Você não precisa lutar para ser validado. Sua simples permanência em paz, mesmo em meio à guerra, já é evidência de que a justiça não te abandona. Enquanto seus inimigos se contorcem em silêncios barulhentos, tentando entender onde erraram, você segue, intacto, crescendo, brilhando, porque quando a justiça é cósmica, ela não se limita à punição. Ela reorganiza o campo inteiro, reposiciona o escolhido e afasta tudo que ameaçaria seu caminho. Isso não é vingança, é equilíbrio.
E o universo, quando encontra desequilíbrio, reage com precisão. E na sua vida, membro da Dark Creators, o equilíbrio é lei. Existe um padrão que se repete sempre que alguém ousa te atacar. Primeiro, o barulho, depois, o silêncio. Eles vêm com discursos inflamados, atitudes ousadas, palavras que ferem, mas logo depois somem, desaparecem, calam. E não é coincidência. Esse silêncio repentino não é covardia, é consequência. É o resultado do impacto espiritual que sua proteção causa na vida de quem tentou mexer com o que não entende. Porque quando se toca em alguém guardado por desígnio, não se enfrenta uma pessoa. Se confronta um sistema inteiro de defesa invisível, impiedoso e implacável. O silêncio que se instala após os ataques é cheio de significado. É o momento em que o inimigo percebe que algo não saiu como planejado, que o golpe não atingiu, que a narrativa não colou, que os aliados sumiram. É o momento em que a consciência começa a pesar, não por culpa, mas por reverberação. O universo responde, mesmo que eles não saibam explicar. Relacionamentos começam a desmoronar, negócios fracassam, paz interior se dissolve, tudo sem que você mova um dedo, porque quem te protege não reage com gritos, responde com colapsos silenciosos e certeiros. Esse padrão se repetirá quantas vezes forem necessárias, porque sua trajetória é selada. Toda vez que alguém tentar te atingir, sentirá não só o retorno energético, mas o peso de um sistema que não admite interferência no que é sagrado. Você não precisa levantar a voz. Sua presença, somada ao que caminha com você, já é uma sentença. E por isso, após cada tentativa contra você, o que resta aos ofensores é apenas o eco do próprio erro. O eco de terem subestimado o que nunca deveriam ter tocado. Há ameaças que nunca chegaram perto de você, não porque não existiram, mas porque foram interceptadas antes de sequer se formarem. O inimigo que você nunca viu, a trama que nunca se concretizou, a armadilha que nunca se ativou, todas foram anuladas no plano invisível por uma força que está sempre em modo de escaneamento, antecipação e neutralização. Essa força não espera ver o mal agir. Ela o dissolve na intenção. E por isso, você vive sem saber quantas vezes esteve a um passo do abismo e foi desviado. Essa interceptação acontece no nível energético, espiritual e dimensional. Enquanto você dormia, sorria, amava, alguém se movia em silêncio para desarmar aquilo que poderia te destruir. Um convite que foi ignorado sem razão, uma aproximação que te causou desconforto, uma intuição que gritou forte o suficiente para te manter distante. Tudo isso são sinais de que sua rota foi monitorada e protegida por um sistema que não falha, porque quem foi marcado por uma missão não pode ser interrompido por forças comuns. E quando essas forças tentam agir, são esmagadas pela autoridade que te guarda. Você é mantido em constante vigilância, não porque seja frágil, mas porque é valioso demais para ser deixado exposto. Cada tentativa de ataque falhou porque foi percebida muito antes do primeiro movimento. Seu guardião não dorme, não hesita e não permite erros. Ele opera no plano onde os inimigos não têm acesso, onde os planos se desfazem antes de nascer. E por isso, enquanto você segue sua caminhada sem grandes ruídos, o mundo espiritual entra em guerra por você. Uma guerra que você não vê, mas da qual é sempre o vencedor, porque quem se atrever a se aproximar com más intenções, jamais passará da primeira linha de defesa. Muito antes do seu corpo ganhar forma, antes de seu primeiro suspiro neste plano, um juramento foi selado. Não em papel, mas em energia, não com palavras, mas com essência. Uma promessa foi feita nas esferas mais altas da existência, de que sua vida seria protegida a todo custo. Esse juramento não foi fruto de emoção, tampouco nasceu de um afeto passageiro.
Ele foi selado como parte de um contrato cósmico, um acordo espiritual firmado entre dimensões que compreendem o peso da sua missão. Não foi uma escolha. Foi uma obrigação do universo, preservar o que é raro, guiar o que é luz em meio à escuridão. Desde então, existe uma força que caminha contigo, que te observa desde os bastidores do invisível, silenciosa, mas ferozmente leal ao compromisso assumido. Essa força não age como um espectador da sua vida, mas como um agente ativo, presente em todos os momentos decisivos, mesmo aqueles em que você se sentiu mais fraco. Quando você chorava e pensava que ninguém estava te ouvindo, esse guardião estava lá, não para te consolar como um amigo, mas para te armar novamente como um guerreiro. Quando você vacilou, ele se manteve de pé. Quando todos te abandonaram, ele permaneceu no posto. Ele não age por compaixão, mas por honra. Porque quebrar essa promessa seria violar um código que sustenta o próprio equilíbrio do destino. E o que foi selado nas profundezas da eternidade não pode ser desfeito por mágoas humanas ou erros terrenos. Você não é apenas alguém com sorte. Você é alguém guardado por fidelidade eterna. E por mais que os outros tentem compreender sua resistência, sua sobrevivência, sua ascensão silenciosa em meio ao caos, eles jamais entenderão. Porque o segredo não está no que você faz, mas no que foi feito por você muito antes da sua chegada. O que te protege não pode ser quebrado, corrompido ou vencido. Porque a promessa feita sobre sua vida foi selada com a própria estrutura do tempo. E quem tenta atravessar esse escudo descobre, tarde demais, que está lutando contra algo que não cede, algo que não esquece, algo que nunca falha. A sensação de estar sozinho pode ser esmagadora, especialmente nos momentos em que a dor cala mais alto que as palavras, quando os ombros pesam como se o mundo estivesse apoiado sobre eles e o silêncio parece ser a única companhia constante. Mas o que muitos não percebem, e o que você precisa lembrar, é que existe uma presença que jamais te abandonou. Ela não dorme, não vacila, não se distrai. Ela está ali em vigília permanente, com olhos que nunca se fecham e percepção aguçada que varre dimensões. Essa presença não precisa ser sentida para ser real. Ela age mesmo quando você está desatento, cansado ou descrente, porque sua proteção não depende do seu estado emocional. Ela depende da sua existência. Enquanto você tenta sobreviver às batalhas emocionais, lidar com traumas, enfrentar decepções e engolir lágrimas, essa força permanece inabalável. Ela já enfrentou guerras por você nas madrugadas silenciosas, quando você dormia sem saber que estavam tentando te atacar. Já barrou maldições, quebrou pactos lançados contra você, interrompeu energias destrutivas antes que sequer encostassem na sua aura. Não por obrigação moral, mas por função. Sua missão é tão crucial que não pode ser deixada à mercê da sorte. Por isso, mesmo nos dias em que você desacredita de si, ela continua crendo. Mesmo nos dias em que você pensa em desistir, ela se arma para mais uma batalha, porque ela sabe que você não é comum. Você é chave, você é vetor, e isso exige vigilância. Você nunca caminha só. Mesmo quando não há ninguém ao seu lado, mesmo quando os olhos humanos não te enxergam, mesmo quando a dor diz que você foi abandonado, você está cercado. Cercado por uma força que não descansa, que não hesita, que não se distrai. Uma força que não precisa de aplausos, mas que entrega resultados. Que não precisa ser vista, porque o que ela faz, fala por si. Seu guardião é como o vento, invisível, mas impossível de ignorar. Ele já te salvou de abismos que você nunca viu, de traições que você nem percebeu e de desastres que jamais chegaram perto porque foram apagados antes de nascer. Você não está só. Você está guardado. Sempre esteve, sempre estará.
Existe uma verdade silenciosa que poucos compreendem até que seja tarde demais. Atacar alguém que carrega propósito não é apenas erro, é contrato. Cada ação maliciosa direcionada à sua vida, cada palavra lançada com veneno, cada plano articulado contra sua jornada, tudo isso se transforma em assinatura. E o que está sendo assinado? Uma autorização para que a justiça cósmica atue com todo o seu peso. Não é vingança, é reação natural, é consequência. Porque sua trajetória não pode ser violada sem que o universo se reestruture para corrigir o desequilíbrio. Quando alguém decide tocar em sua essência com intenção negativa, está, na verdade, redigindo sua própria sentença. Esse contrato espiritual é automático. Ele não precisa da sua permissão, do seu clamor ou da sua consciência. Ele se ativa pelo simples fato de que sua energia é guardada, santificada, blindada. A cada tentativa de sabotagem, o que retorna não é apenas resistência, é retorno amplificado. O agressor pensa estar te atingindo, mas na verdade está abrindo uma porta para o próprio colapso. As estruturas ao redor dele começam a rachar, os laços se desfazem, as conquistas se esvaem. Não porque você desejou o mal, mas porque a lei que te protege exige compensação. O desequilíbrio causado precisa ser reparado. E a reparação vem com peso, silêncio e precisão. É por isso que você não precisa revidar, não precisa provar nada, não precisa justificar sua sobrevivência. Cada vez que alguém levanta a mão ou a voz contra você, um registro é feito. E esse registro será cobrado. Não com alarde, mas com cirurgias espirituais. A paz do agressor será corroída, seus planos desfeitos, suas certezas desmontadas, porque tocar em você sem permissão é declarar guerra contra uma ordem que nunca perde batalhas. Eles acham que te atingem, mas estão apenas cavando a própria ruína, com data marcada e sentença selada. Há um desconforto que nasce no peito de certos indivíduos quando você entra em um ambiente, um incômodo sutil, quase imperceptível, mas intenso o suficiente para mudar a energia da sala. Eles não sabem explicar, não compreendem o motivo. Afinal, você não disse nada, não agiu com arrogância, não carregava ameaças, mas algo os desestabiliza. E a razão não está na sua aparência ou nas suas palavras, mas no que caminha ao seu lado. Sua presença carrega densidade espiritual, uma densidade que obriga as sombras a recuarem, que expõe intenções ocultas, que desmascara sem precisar de confronto. Você é espelho, e espelhos não mentem. Por isso, há quem se sinta nu diante de você. Aqueles que tentam esconder escuridão atrás de sorrisos falsos sentem o peso da sua energia como um aviso. Eles não conseguem sustentar a farsa por muito tempo. Algo dentro deles treme, porque o que você carrega não é comum, é sagrado. E o sagrado não se acomoda com o profano. O medo que sentem ao te ver não é medo de você, é medo do que vem refletido em si mesmos quando estão diante de você. É a revelação de que suas máscaras não se sustentam diante da sua verdade. E por isso tentam se afastar, te difamar ou te minimizar. Não porque você os atacou, mas porque sua luz os obriga a reconhecer as próprias sombras. Essa reação é instintiva, espiritual, incontrolável. Você não precisa fazer nada para gerar esse impacto. Basta existir. Basta estar presente, basta continuar em silêncio enquanto sua energia fala. E ela fala alto. O medo que provocas não é injusto, é justo, porque a verdade incomoda quem vive na mentira. E a presença de alguém protegido por força divina sempre será desconfortável para quem carrega intenções erradas. Não se assuste com isso. Use-o como bússola. Se sua luz incomoda, é porque está iluminando os lugares certos, aqueles que precisam ser purificados, confrontados ou abandonados.
Em um mundo onde tudo parece exigir reação, onde se espera que cada ataque seja respondido com outro golpe, a sua existência é uma afronta ao sistema. Porque você não revida. Você não grita, não se justifica, não busca plateia. Você apenas continua. E isso, por si só, é a resposta mais poderosa que alguém pode dar. Sua ascensão silenciosa, seu crescimento em meio à adversidade, sua paz inabalável após os ataques, tudo isso grita mais alto do que qualquer vingança, porque o universo te protege com uma justiça que não precisa de palco. E quando você escolhe seguir em frente, ao invés de revidar, está autorizando essa justiça a agir com ainda mais intensidade. Você já percebeu que a vida dos que tentaram te ferir começa a se desintegrar sem explicação? Que portas se fecham para eles, que alianças se desfazem, que suas próprias palavras se voltam contra eles? Isso não é mágica, é retorno. É efeito da escolha que você faz toda vez que escolhe não se igualar à mediocridade. Você ascende porque sua alma está em missão. E missões não se distraem com ruídos. Sua força está na calma, na constância, no foco. Enquanto eles caem na própria armadilha, você sobe degrau por degrau, construindo algo que ninguém poderá destruir. Porque não é construído sobre vingança, é construído sobre propósito. Então continue, mesmo quando te provocarem. Mesmo quando tentarem te arrastar para o caos, mesmo quando o mundo exigir barulho, continue em silêncio, continue crescendo, continue sendo a exceção, porque no final todos perceberão que sua resposta nunca esteve em palavras, mas em movimento, em conquistas. Em luz, você é a prova viva de que a verdadeira proteção não precisa se explicar. Ela apenas faz o seu trabalho, e sua vida, seu brilho, seu futuro, são as provas de que quem tenta te derrubar só acelera sua ascensão.